Alô, comunidade, boa tarde, Brasil. Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Sempre às 5 horas da tarde, informação a quente para você. E hoje tem muita notícia com as alegações finais da Procuradoria-Geral da República, colocando aí a perspectiva de Bolsonaro pegar mais de 40 anos de cadeia. Então, boa tarde para você, boa tarde também para a Laura, que está lá na nossa redação na atualização de notícias. Laura. Boa tarde, Rodrigo. Programa quente hoje. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. É isso, boa tarde para você que mora nesse país em que Eduardo Bolsonaro, o filho fujão do ex-presidente, acusou agora o governador Tarcísio de Freitas de subserviência servil. É isso mesmo, ele usou essa expressão. Tarcísio, você pratica a subserviência servil. Eles estão brigando entre eles, porque a família Bolsonaro está achando que o Tarcísio se bandeou para o lado de lá e não está querendo defender o Bolsonaro. Mas será que existe uma subserviência patriótica? Só se for a subserviência patriótica essa que o Eduardo Bolsonaro pratica lá, lambendo as botas de Donald Trump. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tarcísio de Freitas virou saco de pancadas da família Bolsonaro. Mas antes disso, importante, Procuradoria-Geral da República pediu na madrugada de hoje, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por integrar uma organização criminosa que liderou a tentativa de golpe de Estado após a derrota do bolsonarismo nas eleições de 2022. Então presta atenção, ainda não é o julgamento, é a Procuradoria-Geral da República entregando as alegações finais. E nessas alegações finais, depois de ouvir testemunha, de ouvir os próprios réus, pedido de condenação pesada contra Bolsonaro. Além do ex-presidente, a PGR pede condenação também de outros 7 integrantes do chamado Núcleo Crucial. Nós vamos trazer aqui a lista dos 7 integrantes. Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, general, Mauro Cid, tenente-coronel, ex-ajudante de ordens da presidência, Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, general, que está preso e é ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Agora, está aí a manchete na tela, a manchete do nosso site, a nossa equipe trabalhou pesado durante a noite, durante a manhã, o dia de hoje, lendo todos os detalhes dessas alegações finais, mais de 500 páginas entregues pelo Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. O Supremo vai abrir um prazo de 15 dias para que as defesas apresentem suas alegações finais. Primeiro, só o Mauro Cid, porque ele é delator, então ele apresenta a defesa em separado. E depois mais 15 dias para os outros réus. Com isso, daqui a 30 dias está tudo na mão do Alexandre de Moraes para ele marcar o julgamento apresentando o seu voto. A Laura Couto tem mais detalhes sobre os crimes, né, Laura, que foram imputados ao Bolsonaro pelo Procurador-Geral da República nestas alegações finais. Rodrigo, a PGR pediu a condenação do Bolsonaro nos 5 crimes pelos quais ele é investigado. Ele foi considerado líder do grupo que tentou dar o golpe de Estado em 2022. Se aplicada a pena máxima, o Bolsonaro pode pegar até 43 anos de prisão. Vamos ver aqui detalhes sobre as penas. A gente separou uma arte para quem está vendo por vídeo. Primeira condenação, organização criminosa. Bolsonaro pode pegar de 3 a 8 anos de prisão e até 17 com agravantes. Segunda condenação, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro pode pegar de 4 a 8 anos de prisão. Terceiro seria golpe de Estado, que o Bolsonaro pode pegar 4 a 12 anos de prisão. O quarto é dano qualificado e grave ameaça, que o Bolsonaro pode pegar 6 meses a 3 anos de prisão. E por último, deterioração do patrimônio tombado, que o Bolsonaro pode pegar de 1 a 3 anos de prisão. Agora, no que diz respeito aos outros 7 réus, a PGR pediu condenações diferentes para cada um. Mas eu quero trazer destaque aqui para o Mauro Cid. A PGR pediu a condenação do tenente-coronel nos mesmos 5 crimes que eu citei do Jair Bolsonaro. Mas informação importante, a Procuradoria entendeu que ele não fez jus ao perdão judicial e recomendou apenas da redução da pena para 1/3 da pena imposta aí para o Mauro Cid. Agora, Rodrigo, seguindo nessa linha, eu queria trazer para você comentar o editorial do jornal Estado de São Paulo, o Estadão, que hoje chamou o Bolsonaro de patriota fajuto. Isso, Laura.
o Bolsonaro e o Tarcísio, o bolsonarismo em geral, apanhando demais por conta desses ataques ao Brasil no meio do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então o Bolsonaro virou réu, agora tem pedido contra ele, pedido a condenação por 5 crimes e resolve fazer uma aliança com o Trump para atacar o Brasil. Por isso que o Estadão chamou nesse editorial o Bolsonaro de patriota fajuto. A gente separou aqui 2 trechos para vocês entenderem. O Estadão, para quem não é de São Paulo, é o jornal mais conservador, que vem do século XIX. O jornal mais conservador, talvez um dos mais conservadores do Brasil. E o que ele diz em relação ao Bolsonaro? Eu separei aqui 2 trechos. O ex-presidente age como um sequestrador que dita as condições para liberar o refém em seu poder. Ele chama Bolsonaro de sequestrador do Brasil. O refém, no caso, é o Brasil capturado por sua verborragia liberticida. Sua derrota na eleição mostra que boa parte do país conseguiu sair do cativeiro, mas infelizmente ainda há alguns cidadãos aprisionados por essa retórica destrutiva. E um outro trecho, nesse outro trecho, Estado de São Paulo, não é o jornal do PT, tá bom? Nem do PCdoB, nem do PSOL. Estadão. Aqui, ó. Noutras palavras, isso aqui. Tarcísio de Freitas e as demais lideranças conservadoras terão que negar Bolsonaro se acaso quiserem ser vistas do lado do Brasil. Ou continuarão orbitando um projeto político personalista, antinacional e falido, que visa apenas a impunidade de seu líder à custa da erosão das instituições republicanas, chama o bolsonarismo de um projeto falido, antinacional e chama o Bolsonaro de um sequestrador do Brasil. É muito forte, e é muito forte também o documento da Procuradoria-Geral da República que pediu a condenação do Bolsonaro em 5 crimes. A Laura trouxe agora há pouco aquele quadro com os 5 crimes. Se pegasse pena máxima nos 5, o Bolsonaro, o patriota fajuto, poderia pegar 43 anos de prisão. Não vai pegar pena máxima em todos eles. Vai pegar uma pena entre metade, 70%, algo entre 30 e 40 anos o Bolsonaro vai pegar de cadeia. Entre 30 e 40 anos. Vamos ver o que está nas alegações finais? Tem 500 páginas do documento, mas a gente separou aqui alguns destaques. Eu separei e fiz a leitura de todas as 500 páginas na manhã de hoje. Então vamos lá, logo no início. Os fatos de que a denúncia tratou nem sempre tiveram os mesmos atores, mas todos eles convergiram dentro do seu espaço de atuação para o objetivo comum de assegurar a permanência do presidente da República da época, ou seja, Bolsonaro, no exercício da condução do Estado, mesmo que não vencesse as eleições. Em conjunto, esses eventos revelam não uma maquinação desgarrada da realidade, tampouco meros atos de cogitação. Houve antes uma colocação em marcha de um plano de operação antidemocrática, disse o Procurador-Geral da República. Vamos para um próximo trecho aqui, em que ele destaca por que não se consumou o plano. E ele diz: organização e método foi, a propósito, a tônica de todo o processo criminoso. É como ele chama o que aconteceu. Havia previsão de medidas de intervenção, havia inaceitáveis ataques ao Poder Judiciário, minutas de decretos instituindo essas providências foram encontradas com os denunciados, bem como até um discurso que seria proferido pelo ex-presidente logo depois de consumado o golpe, que só não se consumou porque não obteve a adesão dos comandos do Exército e da Aeronáutica, destaca o PGR nas suas alegações finais. Vamos a um terceiro ponto em que o PGR, Paulo Gonet, fala sobre o papel central de Jair Bolsonaro na organização criminosa. Ele diz: a denúncia revela a estruturação e a atuação da organização criminosa entre meados de 21 e início de 2023. O grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou um plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas. E o Bolsonaro estava no centro desse plano que foi constituído. E olha, é importante isso aqui que ele diz, a linha do tempo. Começa em 21 e vai até 23. Não adianta o Bolsonaro e os apoiadores dizerem: ele nem estava no Brasil no 8 de janeiro, mas ele estava em vários outros eventos e a Procuradoria constrói isso de maneira muito coerente. Estava na reunião com os embaixadores atacando as urnas, estava depois na reunião no Palácio, estava na hora de organizar a minuta golpista, estava em várias reuniões, em vários momentos, ajudando a construir o golpe.
Tem mais um trecho aqui que fala da violência, da parte violenta que poderia ser colocada em prática. Registros contundentes de ações militares de monitoramento, baseadas em planos de neutralização de autoridades públicas, traduzindo, assassinato se necessário. O punhal verde e amarelo, que foi impresso nas dependências do Palácio do Planalto, colocando em risco iminente o livre exercício dos poderes constitucionais, portanto, destacando que houve plano de violência e de assassinato de autoridades públicas, segundo a investigação da Polícia Federal, né? A gente tem aqui mais um trecho que já vai para a parte das autorias, em que ele descreve, réu por réu, a responsabilidade de cada um. E aí o destaque da autoria do réu Jair Messias Bolsonaro. Ele exerceu a presidência nos anos de 19 a 22 e figura, abre aspas, como líder da organização criminosa denunciada nesses autos. Oficialmente, Jair Bolsonaro é líder de organização criminosa. E esse líder de organização criminosa é defendido hoje pelo presidente dos Estados Unidos, por ser o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos voltados à ruptura do Estado democrático de direito. Então é muito forte, é muito forte. Eu vou trazer mais um trecho aqui que destaca a radicalização dos discursos. Em que momento que começou essa radicalização? A estratégia golpista alcançou um patamar de radicalização nos discursos proferidos, você se lembra, em 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro subiu no palanque lá em Brasília e na Avenida Paulista e rompeu, diz que não obedecia mais às instituições brasileiras. Valendo-se do simbolismo da data cívica, o réu se utilizou novamente do aparato estatal para insuflar a militância contra ministros do Supremo Tribunal Federal em mais uma etapa de um plano de subversão da ordem constitucional, né? Então, é muito forte. Tem também um trecho aqui que fala sobre o Mauro Cid. Por que o Mauro Cid não ganhou? A Laura explicou agora há pouco. Ele havia pedido, né, fazendo a delação premiada, ele havia pedido, aí, obviamente, redução de pena. É o destaque número 7 do Mauro Cid. Por que o PGR pede que ele não tenha a pena cancelada? Porque ele teve um comportamento contraditório marcado por omissões e resistência ao cumprimento integral das obrigações pactuadas. Entende-se que a redução da pena deve ser fixada num patamar mínimo, ou seja, não vai cancelar a pena e vai reduzir em 1/3 a pena que for imputada ao Mauro Cid. Se o Mauro Cid levar 30 anos de cadeia, ele vai ter reduzido 10 anos e vai pegar 20. Então, traduzindo em miúdos, é isso o que sugere o PGR, mas são os ministros que vão decidir. E por último, eu queria destacar aqui a figura do general Mário Fernandes, citado várias vezes nas alegações finais. Ele está preso, você se lembra? Ele não é um personagem politicamente tão falado, mas ele era o operador dos kids pretos, ele articulava os acampamentos golpistas e ele é tão perigoso que foi colocado na cadeia ainda durante o processo. No entendimento do ministro Alexandre de Moraes, é um homem que não poderia ficar solto porque está disposto a tudo, né? Ele troca várias mensagens com o Mauro Cid pedindo que o Bolsonaro atue diretamente para não deixar desmontar os QGs de caminhoneiros, os acampamentos que ameaçavam a democracia. Mauro Cid troca mensagens com ele, ele pede: converse com o presidente, né? Converse o presidente para ele dar um input ali no Ministério da Justiça para segurar a PF, para não deixar desmontar os acampamentos. E o Mauro Cid falou: pode deixar, eu vou comentar com o presidente. O diálogo, diz a Procuradoria, não deixa dúvidas do suporte fornecido pelo entorno de Jair Messias Bolsonaro às manifestações antidemocráticas. Né? São muitos trechos, pessoal. Olha, eu separei apenas 8 trechos e vocês veem que deu bastante tempo, bastante conteúdo. É um documento histórico realmente esse, com as alegações finais do Procurador-Geral da República. Quem acompanhou tudo isso de perto desde o começo, né, o julgamento, teve lá, mesmo nas audiências que não foram transmitidas, é a repórter Heloísa Vilela. A Heloísa Vilela está lá em Brasília hoje acompanhando os núcleos 2, 3 e 4, né? E nós temos contato com a Heloísa nesse momento, pessoal, para conversar? Temos. Elô, eu queria primeiro um comentário seu, então, né, sobre essa denúncia. Eu trouxe alguns trechos, certamente você tem outros destaques sobre a denúncia do PGR contra o Bolsonaro e os outros integrantes do Núcleo 1. E depois você comenta também, nesse dia de hoje, mais depoimentos dos Núcleos 2, 3 e 4. Boa tarde, obrigado pela sua participação, Elô.
Boa tarde, Rodrigo. Eu queria aproveitar e pegar desse ponto em que você terminou sobre o Mário Fernandes, o general que está preso, e que houve um pedido recente para que ele fosse solto, e esse pedido foi negado. Realmente, ele é uma figura muito perigosa dessa trama toda, foi ele que redigiu o punhal, o plano punhal verde e amarelo. Então, não é qualquer pessoa. Agora, eu queria te dizer outra coisa, Rodrigo. Eu recebi informações, indícios de uma possível ligação entre o general Mário Fernandes e o George Washington, aquele que tentou colocar uma bomba, colocou a bomba, ela não detonou, no aeroporto de Brasília. Se essa ligação ficar comprovada, você tem aí outro atentado bem no estilo dessa turma que fazia de tudo para provocar a confusão e a confusão gerar uma decretação de GLO para que os militares então tomassem as ruas e um golpe se efetivasse. A placa do carro do general foi detectada durante muito tempo na frente do local onde George Washington ficou hospedado aqui em Brasília no mês que ele ficou participando das atividades naquele acampamento, e foi onde ele montou a bomba e entregou a bomba para ser colocada naquele caminhão de combustível. Então, é mais um indício de uma ligação muito importante, muito problemática, que não veio à luz para a Polícia Federal antes que ela terminasse a investigação dessa turma, mas nada impede que eventualmente isso também volte a ser motivo de uma outra investigação, porque é uma ligação muito séria. Agora, eu reparei coisas assim muito interessantes, como, por exemplo, o fato desse documento da PGR ter colocado a Polícia Rodoviária Federal e a ABIN no centro dessa trama toda, dizendo que são duas instituições que foram tomadas por esses agentes golpistas e que são fundamentais para entender tudo o que aconteceu. E nesse momento a gente está justamente acompanhando o julgamento das pessoas que estavam na ABIN. A ABIN, o Ramagem acabou sendo incluído no núcleo 1, mas da Polícia Rodoviária Federal. É o Silvidei Vasquez, que está sendo julgado nesse momento junto com outras pessoas da Secretaria de Segurança Pública e tal. Mas é muito importante essas duas conexões. Essas instituições estavam no centro da trama, eles estão sendo julgados aqui, e esse modus operandi de tentar criar instabilidade no Brasil para decretar uma GLO, porque, Rodrigo, não é outra coisa também que a gente está vendo agora, esse esforço do Eduardo Bolsonaro e da família, né, desse clã de sequestradores, tentando criar instabilidade no Brasil via Estados Unidos. É sempre o que eles fazem, né, Rodrigo? Exatamente, Elô. Eu queria um dia muito agitado no Supremo Tribunal Federal, porque tem a PGR entregando as alegações finais do núcleo 1, tem as testemunhas depondo nos núcleos 2, 3 e 4, e a Heloísa está acompanhando o dia inteiro. E teve outro tema importante, vou até pedir que a nossa equipe traga a Laura Couto também aqui para a tela, a Laura Couto, para poder fazer a pergunta. Laura, com você. Oi, Elô, bem-vinda ao ICL Urgente. Elô, terminou agora há pouco a reunião do STF de conciliação do aumento do IOF que foi proposto pelo Lula. Elô, tem alguma atualização sobre isso? Conta pra gente. Olha, Laura, o que aconteceu foi o seguinte, a reunião durou cerca de 1 hora, o ministro da AGU esteve presente, mas os demais representantes mandaram seus advogados. Então, a gente não teve aqui o presidente da Câmara nem do Senado, com quem está havendo esse embate do governo com o Congresso. E o que aconteceu? Nada. Ficou tudo como estava, porque o ministro Alexandre de Moraes, quando recebeu a ação do governo pedindo para julgar a constitucionalidade dele ter mexido nas taxas do IOF, também recebeu uma ação do Congresso defendendo o direito do Congresso de derrubar essa mudança que o governo fez. E aí, por isso, ele chamou essa reunião de conciliação. Bom, hoje, nenhum dos dois lados cedeu. Todos os dois mantiveram as posições, dizendo que tem direito de fazer o que fizeram. Então, o ministro Alexandre de Moraes encerrou a reunião, fez a ata, acabei de ler a ata inteira, ela é curta, porque, claro, como não mudou nada, não teve nenhuma negociação, ficou tudo como antes. Agora a gente tem que esperar para ver qual será a decisão do ministro Alexandre de Moraes, se ele vai dar razão a um lado ou outro. E ele disse na primeira decisão, que o governo tinha direito de mexer na alíquota do IOF se fosse para uma intenção de regulamentar as coisas e não de arrecadar.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse, não tem como você mexer numa alíquota de um imposto com intenção de regulamentar mercado e não provocar uma mudança de arrecadação. É claro que vai ter algum impacto na arrecadação. Então, agora a gente fica aqui, né, da mesma maneira que a gente estava antes de começar essa reunião de conciliação, porque nada mudou. Muito bem, então Heloísa Laura segue lá Postos e volta, né, no ICL Notícias, segunda edição, com mais detalhes sobre depoimentos das testemunhas. Não sei se a Elo tinha concluído já esse assunto, quer arredondar alguma coisa em relação às testemunhas ou já está encerrado, você volta depois no N2 com mais detalhes, né, Elo? Isso, eu volto no N2 com mais detalhes, até porque não teve nenhuma grande bomba, né? O Guga Noblar acompanhou o depoimento do Valdemar Costa Neto, foi a única grande novidade. E ele disse que contratou aquela empresa Voto Legal por sugestão do senador astronauta, o Marcos Pontes. Mas muito mais do que isso ele não disse, então não foi um dia assim de grandes novidades. Muito bem, então a Heloísa volta no N2, porque a grande novidade do dia, obrigado Elo, até daqui a pouco então no ICL Notícias, segunda edição, a grande novidade do dia foi realmente a entrega das alegações finais da Procuradoria-Geral da República. Eu fiz um resumo e trouxe aqui os principais resumos. O Bolsonaro está com crimes ali que podem levar até 43 anos de cadeia, mais provável entre 30 e 40 anos. Depois das alegações finais, vem os ministros, vem o julgamento, e aí ele está com um pé na cadeia. É bom já ir se acostumando. É bom já ir se acostumando com um pé na cadeia, Jair Bolsonaro, que segue atacando o Brasil, usando o filho para atacar o Brasil, enquanto já se prepara para entrar na cadeia. Bom, os ataques de Donald Trump, aparentemente, ajudaram Lula a reverter o quadro político. Ele já vinha revertendo depois dos ataques sofridos ali por parte do Centrão e do cancelamento do decreto do IOF, Lula vinha se recuperando, uma campanha forte, que não foi nem do governo num primeiro momento, foi de militância, de gente do povo, de setores organizados também. E agora, com o ataque ao Brasil por parte do Trump, Lula recupera a popularidade. Saiu hoje uma nova pesquisa, Atlas Intel, que mostra a aprovação do presidente Lula voltando a crescer. Agora empatada tecnicamente com a desaprovação, vou pedir para colocar aqui na tela, são vários gráficos interessantes para a gente olhar. Olha só, você aprova ou desaprova o presidente Lula? Para quem está só nos ouvindo, tem uma curva vermelha da desaprovação que havia subido muito no começo desse ano, ela caiu lentamente, voltou a subir e agora desaprovação, 50,3%, aprovação, 49,7%, ou seja, um empate quase absoluto entre quem aprova e quem desaprova. Com isso, esse resultado do Lula é o melhor deste ano de 2025 e é o melhor desde outubro de 2024. Portanto, Lula recupera a popularidade que ele tinha antes da crise do Pix. Lembram aquela campanha no final do ano passado? Então, em outubro do ano passado, o Lula tinha uma popularidade semelhante com a que ele tem agora, né? Com um empate aí no país. Tudo leva a crer, tem uma curva ascendente na aprovação e que Lula está na ofensiva e reverteu aquela queda de popularidade. Depois, um outro gráfico aqui da mesma pesquisa. Você aprova ou desaprova a política externa do governo Lula? E olha só, 60% de aprovação e só 38% de desaprovação. A curva se abriu bastante, então há um apoio majoritário de 60% da população brasileira ao lado de Lula nessa questão, no enfrentamento com o Donald Trump. Um enfrentamento que não partiu de Lula, partiu dos Estados Unidos em parceria com os traidores da família Bolsonaro. Mais uma pergunta. Lula representa o Brasil melhor ou pior do que o Bolsonaro no plano internacional? Pergunta da pesquisa Atlas. E vamos ver a resposta, é o próximo gráfico. Melhor do que o Bolsonaro, 61%. Para 61%, o Lula vai melhor do que o Bolsonaro na representação internacional do país. E 38% dizem que não, que vai pior do que o Bolsonaro. Então são vários elementos para a gente ver uma recuperação da popularidade do governo, muito empurrada por esse noticiário internacional. A Laura Couto traz mais detalhes para a gente da mesma pesquisa, Laura, relacionados ao Trump, né? Como é que os brasileiros enxergam
o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Laura. Isso, Rodrigo. O primeiro destaque que eu queria trazer aqui é que a maioria dos brasileiros, 62,2%, veem como injustificada a decisão dos Estados Unidos de sobretaxar os produtos brasileiros em 50%. Só 36,8% dos brasileiros consideram as tarifas do Trump justificadas, ou seja, uma diferença muito grande. Agora, um outro destaque, para a maioria dos entrevistados, a principal motivação do Trump para taxar o Brasil seria uma retaliação pelo Brasil ter participado da cúpula dos BRICS. Em segundo lugar, com 36,9% dos entrevistados, a motivação é essa articulação da família Bolsonaro. Já para 16,8%, a motivação é uma retaliação contra as decisões do STF sobre as redes sociais americanas, principalmente a Trump Media e a Rumble, que a gente tem visto aí toda essa questão com Alexandre de Moraes. E por fim, um último destaque que eu queria trazer é a popularidade do Donald Trump. A popularidade do Trump está em queda livre. Desde abril desse ano até para agora, em julho, a avaliação negativa caiu 5,8%. No total, 63,2% dos brasileiros consideram ter uma imagem negativa do Trump e só 31,9% consideram ter uma avaliação positiva. Ou seja, o negócio não está muito bom para o presidente Donald Trump, né, Rodrigo? Aqui no Brasil, essa atitude do Trump atrapalhou a imagem da direita, ajudou o Lula e está numa proporção de 60% a 65% a favor do Lula contra a direita nesse episódio da intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Então, o Lula se recupera também lastreado nesse embate com o Donald Trump. Essa pesquisa deixa isso muito claro. Para completar, esse quadro todo gerou uma guerra na extrema-direita. Hoje, Eduardo Bolsonaro voltou a atacar Tarcísio de Freitas, como eu disse na abertura do programa. Dessa vez, o filho do Bolsonaro, chamado de Bananinha por alguns, usou o X para criticar a falta de apoio do governador paulista ao projeto de anistia para os golpistas. Vamos ver o que ele disse? Tem aqui a tuitada, o X, olha. Prezado governador Tarcísio, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Ele está falando em nome das liberdades, atacando os empregos do Brasil. Está completamente fora da casinha o Eduardo. Mas como para você, Tarcísio, a subserviência servil às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda. Eu também não entendi. Subserviência servil. Sim, o Tarcísio é servil. É um vassalo, como disse o Haddad. Mas subserviência servil é curioso, né? O Eduardo deve achar que existe uma subserviência patriótica, talvez seja a subserviência dele em relação ao Donald Trump. Vale lembrar, como a gente já trouxe ontem no ICL Urgente, que o Eduardo já havia atacado o Tarcísio dizendo que a postura do governador de se encontrar com um representante dos Estados Unidos em Brasília foi um desrespeito contra ele, contra a família Bolsonaro. E não é só da família Bolsonaro que o Tarcísio está levando chumbo. Laura traz mais informações para a gente sobre os ataques, as críticas que está sofrendo o Tarcísio. Rodrigo, o Tarcísio, que está ficando conhecido por sempre ficar em cima do muro entre o bolsonarismo radical e uma direita conservadora moderada, que não quer briga, agora ele está levando tiro de todos os lados, inclusive da mídia conservadora, que defende essa velha elite paulistana. Como a gente comentou no início do programa, o Estadão publicou um editorial criticando o próprio Bolsonaro e chamando ele de patriota fajuto. Mas só que nesse texto, o Tarcísio também virou alvo de críticas. Eu trouxe aqui um trecho também, que eu vou ler para vocês. O editorial do Estadão diz o seguinte: como já sublinhamos nesta página, passou da hora de as lideranças políticas conservadoras, entre as quais se destaca o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, escolherem de que lado estão. Afinal, do Brasil ou do Bolsonaro? São dois caminhos absolutamente antiéticos, Rodrigo. Muito bem. Laura, nós estamos falando dessas brigas, né, incluindo a crítica do Estadão ao Tarcísio. A Globo News também criticou o Tarcísio. Eu vou só trazer isso rapidinho aqui. A Miriam Leitão, olha só o que ela disse sobre o Tarcísio. Nós temos uma postagem aqui. A Miriam Leitão, da Globo News, falando sobre o Tarcísio. Ela diz o seguinte: Tarcísio tem errado desde o começo no caso das tarifas. Por quê? A qualidade das lideranças se vê nesses testes. E o governador de São Paulo não passou bem pelo teste. Quando colocou o boné Make America Great Again, ele já estava errando, disse a Miriam Leitão. Uma crítica até moderada, mas em se tratando da Globo, é muito significativa. Globo e Estadão estão dando recado para o Tarcísio. Você não passou no teste, você não vai ser um bom candidato à presidência
da República. Laura Couto, a gente tem uma informação de agora, parece que o Jair Bolsonaro deu mais uma entrevista. O que ele falou dessa vez, Laura? O Jair Bolsonaro estava dando entrevista para o Poder 360 e se pronunciou sobre isso, da PGR, dessa denúncia da PGR. Ele disse o seguinte: não teve armas. Se pegar as polícias legislativas da Câmara e do Senado, nenhuma arma foi apreendida. É uma denúncia que fica difícil de se defender. É quase você se defender, por exemplo, de ter matado um marciano. E nem o corpo do marciano estava lá. Foi isso que ele disse, entre outros absurdos, Rodrigo. É, absurdo total, falácia, mentira. Como eu disse aqui, a questão não era o 8 de janeiro apenas e a depredação. Todo o discurso e a construção golpista que começou em 2021 e é isso que está na denúncia e agora nas alegações finais da Procuradoria-Geral da República. A gente trouxe aqui um resumo nesse dia importantíssimo em que o Bolsonaro colocou mais um pezinho para dentro da cadeia. É bom já ir se acostumando. Jair em cana, em breve, Jair Bolsonaro. O ICL vem revolucionando a educação e o jornalismo nos últimos 5 anos, né? Você já está acostumado. No domingo, dia 27 de julho, último domingo desse mês de julho, às 8 da noite, você está convidado para o lançamento do ICL Eterno. O Eduardo Moreira vai explicar. Não é uma ação, é um conjunto de ações que vai ser anunciada pelo Eduardo Moreira, com novidades na área da educação, do jornalismo, internacionalizando o jornalismo do ICL e do entretenimento, para que você possa assistir filme, série, enfim, entretenimento aqui também na plataforma e nos canais do ICL. Como é que você faz para participar e para acompanhar? iclurgente.com.br. Digita aí, por favor, iclurgente.com.br, preenche com o seu e-mail. E aí a equipe do ICL te lembra lá no dia 27, olha, hoje o Eduardo vai anunciar, você está convidado para participar e para ajudar, né, a construir mais essa etapa no crescimento do ICL, que tem um papel fundamental aqui nessa disputa importante na informação no Brasil. Eu quero agradecer a você, fica o convite para o ICL Eterno, agradecer a Laura Couto, que acompanhou mais uma vez com a gente aqui as atualizações de notícia. Valeu, Laura, boa tarde. Valeu, Rodrigo, até amanhã, obrigada. Até amanhã no ICL Urgente e até daqui a pouco, pessoal, no N2 com a Gabi Varela e o Chico Sá. Valeu, obrigado. 5 anos atrás, o Brasil conheceu o projeto mais revolucionário de educação, uma utopia, uma possibilidade de todos no Brasil poderem estudar com os melhores professores e professoras do mundo. Chegou a hora de voar mais alto. Dia 27 de julho, o chão vai tremer. Um novo capítulo da história do ICL, o mais ousado e revolucionário, vai ser anunciado. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. Se você é aluno ou aluna do ICL, do Investidor Mestre, do Empreendedor Mestre, da nossa pós-graduação ou do PEX, isso não é um convite, é uma convocação. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Novidades revolucionárias que nunca foram anunciadas em lugar nenhum do mundo. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.